Colocar. Ah, Não, não agora tá sim. gravando não, tá? Agora sim. Agora sim, confirmou. Valeu. Vamos lá então? Só um instantinho que agora sim. Ah, tá, tudo bem. Pode começar. Muito bem. Na aula passada, se eu não me engano, terminou com o afastamento do casal para um sublime noivado, né? Ok? Então, a partir de agora, nós entramos no capítulo 38, cujo título é Atividade Plena, e temos a seguinte sinopse. Nesse capítulo, encarnados doentes, desdobrados pelo sono, são atendidos na oficina de nosso lar. Comenta-se os simbolismos contidos nos sonhos. Freud é citado como missionário da ciência, sob limitações, que fez muito, mas não fez tudo, na esfera da indagação psíquica. Esse é o resumo. Essa sinopse eu extraí de uma publicação que eu não sei onde que eu obtive, foi um site espírita, que tem toda a sinopse dos 50 e poucos capítulos dos Mensageiros. Então, se vocês quiserem, é bom porque ele dá uma noção do que o capítulo encerra. Não que isso dispense você estudar o capítulo, ok? Perfeito? Então vamos lá. As primeiras horas da madrugada, estou falando como se fosse André Luiz, tá? Muita gente ia e vinha, e nosso orientador explica que grande número de irmãos encarnados ali se encontram durante o período de sono, pois nessas oficinas edificantes, ricas em forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar-lhes grandes benefícios, diferente de lugares comuns contaminados por matéria mental menos digna. Então, na verdade, todos nós estamos cansados de saber que processo é esse. Aqui ele ressalta o seguinte, que para que você tenha eficácia no aproveitamento das horas de sono do corpo físico, você precisa se dirigir a locais como a oficina de nosso lar, né? Caso contrário, você vai estar à mercê de todas as vicissitudes que permeiam o plano espiritual, etc, etc. Se vocês tiverem dúvidas, vocês, por favor, interrompam a qualquer momento. Diz ele, constatei que a maioria ali presente não entendia com precisão o que se lhes transmitia, aparentando estar doentes, incompreensivos, pois sorriam infantilmente com boa vontade, mas incapazes de retenção. É sobre essa visão particular que André teve que ele vai desenvolver os próximos momentos, tá? Diante de nossa perplexidade, Aniceto esclareceu que todo encarnado está submetido a imperiosas leis dominantes na crosta. Há um espesso véu, também chamada de muralha de vibrações, entre eles e a espiritualidade. Isso vale especialmente para os médiuns. Entende? Tem que considerar que existe esse véu, essa muralha de vibrações, sempre que há uma comunicação da espiritualidade, ainda que ela seja extremamente superior ao receptor, ao médium que lhe dá a possibilidade de mensagem. E aí ele menciona que sem a obliteração temporária da memória, que é o que acontece com nós encarnados, a renovação que tem a ver com a evolução seria prejudicada e as almas olvidariam obrigações imediatas e cairiam no parasitismo. Ele tá mencionando, é como se ele estivesse explicando aquilo que a gente vive explicando para as pessoas que perguntam por que a gente esquece o nosso passado, por que o nosso passado não está disponível, né? Porque ele prejudicaria o nosso processo evolutivo. Eis porque a sua lucidez nestes momentos é vacilante, enfraquecida. E aí ele se utiliza de um exemplo que estava à mão ali. Aniceto aponta uma anciã, trabalhadora do nosso lar, que consola Nieta, sua neta encarnada, para que não valorize demais os obstáculos, que a ninguém odeie, etc. Que abandone a calúnia, pois ela é uma serpente que flagela o coração, mas que não tem vida própria. É víbora de brinquedo que se quebra como vidro e, uma vez vencida, se transforma em flor de virtude.
que ela não perca a oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. Então, na verdade, essa frase resume tudo o que a avó pretendia com relação à sua neta, ok? A jovem, com o pranto no olhar, demonstrava uma consolação divina. Intrigado, André pergunta se a irmã consolada se lembrará de tudo ao se despertar no corpo físico. E aí vem a seguinte explicação. Aniceto esclarece que a diferença espiritual entre elas, sendo a voz superior e considerando a condição dos planos em que ambas se encontram, Nieta está sob o domínio da avó e que entre ambas existe uma corrente magnética recíproca com ascendência positiva por parte desta última. Ou seja, a avó, ela tem o domínio da neta, é como se fosse a protetora dela, a mentora da neta, né? E ela tem uma condição evolutiva muito superior à da neta que está encarnada. E isso se manifesta através dessa existência de uma corrente magnética recíproca. Elas estão em constante, digamos assim, ligação magnética enquanto o processo reencarnatório está ocorrendo, né? A neta, portanto, não vê com precisão o ambiente, nem ouve a mensagem integralmente, pois durante o desprendimento no sono físico vulgar, aí eu tenho uma dúvida, vou discutir com vocês. No sono físico vulgar, a fragmentação e a visão e a audição do encarnado são restritas. Há mais de união espiritual do que percepções sensoriais. A recepção do consolo se realiza de espírito a espírito. Antes de explicar o que significa isso, eu queria falar sobre esse problema do sono físico vulgar. Eu entendo que o sono físico vulgar é aquele sono que nós fazemos sem compromisso com o nosso processo evolutivo. Dormimos porque temos que dormir e acontece o que tem que acontecer, não há nenhuma preocupação, né? Já quando ele não é vulgar, quando ele é um sono físico, digamos assim, em que no nível consciente nós nos propomos a fazer alguma coisa útil, ou então procuramos, digamos assim, obter a proteção do nosso mentor, para que possamos fazer algo construtivo, ou possamos fazer uma excursão, enfim, que não seria vulgar, porque não são todas as pessoas que fazem isso. Não sei se eu estou certo, eu gostaria de colocar para o plenário, se alguém tem alguma outra ideia que pudesse se manifestar ainda. Posso falar? Pode sim, Irene, por favor. Eu entendo que o sono físico vulgar é diferente do desdobramento, porque isso quem explica é Miramês, um dos espíritos da equipe de Miramês, no livro, se me lembro, Viagem Astral. Ele explica muito bem isso, porque é uma equipe que trabalha com encarnados durante o sono, e às vezes eles vão procurar a pessoa já está dormindo, vão procurar o espírito está fora do corpo, mas eles fazem a pessoa despertar, fazem o espírito despertar no corpo, e depois provocam o sono através do desdobramento, para que ele possa participar da tarefa. Então, se dorme sem o desdobramento, diferente do sono normal, né? Do sono normal. Muito boa a sua explicação, Irene. Eu não tive o privilégio de ler essa mensagem nesse livro, não li. Vou ler, inclusive, porque tenho interesse. Muito importante, iniciação astral. Muito bom. Viagem astral. Alguém mais que gostaria de falar? Eu, Douglas. Se a gente colocar aqui no Kindle o significado da palavra vulgar, que é um termo que hoje a gente usa para outras questões, ele quer dizer uma coisa assim, trivial, frequente, comum. Né? Então, conceito de vulgar, né? Eu acho que, de repente, o André Luiz quis, né, é um achismo,
mostrar para a gente que o sono comum, que nós deitamos todos os dias sem o comprometimento mesmo de tarefa, o nosso dia a dia. Eu acho que é isso que ele quis trazer. O dia a dia do encarnado comum, que é a grande maioria. Perfeito, perfeito. Mais alguém? Então vamos ao seguinte, o que significa a recepção do consolo se realizando de espírito a espírito? Na questão 403 do Livro dos Espíritos diz o seguinte, pergunta, por que não nos lembramos sempre dos sonhos? A resposta é, em o que chama sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Percebe a sutileza no finalzinho da explicação? Dizer, na verdade, a experiência do contato durante o sono é de espírito a espírito. Por que quando a gente volta a tomar domínio sobre o nosso cérebro, a nossa mente, nós temos uma visão distorcida, ou, digamos assim, bastante complicada de entender. Por quê? Porque o corpo, ou seja, a mente que é física, é material, ela não recebeu essa mensagem. Quem recebeu foi o espírito, enquanto estava com relativa independência, né? Emancipação. Percebem? Então, a recepção, ela é realmente, digamos assim, deficiente sob o ponto de vista da instrução que é dada ao espírito sobre os cuidados do plano espiritual, enquanto o corpo dorme, por causa dessa questão. Ok? Prosseguindo. Portanto, não se recordará das minúcias, mas estará encorajada e bem disposta, sem poder identificar suas causas. Dirá que sonhou com sua avó, que viu uma cobra ameaçadora, que logo se transformou em serpente de vidro, e quebrando-se e transformando-se em flor, né? Afirmará que está profundamente confortada e compreende a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Aniceto arremata dizendo, para que Nieta pudesse se lembrar das palavras proferidas por sua avó, seria necessário ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física e que só se recordará das imagens simbólicas por estar em relação magnética com sua avó querida. Finalmente, acrescentam uma série de aspectos pertinentes à relação entre esses dois espíritos, enriquecendo a lição e provocando profunda reflexão em André Luiz, que eu resolvi pular porque não são detalhes do processo do relacionamento da avó com a neta. Mas o que ficou interessante colocar é o seguinte, ele disse que haveria uma chance da neta perceber e guardar todo o conteúdo da mensagem, desde que ela tivesse, né, uma profunda lucidez no campo da existência física. O que nós sabemos não é um atributo da grande maioria dos seres encarnados. Tem alguns médiuns que têm essa lucidez profunda e mesmo acordado recebem a informação do seu mentor, ou dormindo, e vão guardar plenamente, né? Tanto, inclusive, tem alguns livros aí, como a tríade do Gilson Freire, né? Que ele diz que sonhava os capítulos do livro que ele estava escrevendo, e às vezes ele se esquecia, no dia seguinte ele sonhava de novo, e repetia integralmente, etc, etc. Então, eu acho que isso é um aspecto interessante para nós médiuns, né? Que estamos em contato permanente com o plano espiritual, especialmente os medianeiros e medianeiras que no seu cotidiano também permeiam essa relação. Então é importante ver o
que esse exemplo nos traz. Podemos prosseguir? Ô Douglas, posso Sim. fazer um comentário? Pode, não só pode, como deve. Então, esse tipo de situação que você acabou de narrar aí, a respeito do médium que dormia e sonhava com os capítulos, Ivone A. Pereira também tinha esse tipo de mediunidade, né? E é um tipo de mediunidade. Eles não são médios, assim, psicógrafos, né? Eles, durante as horas do sono físico, eles sonham com aquilo, eles veem aquilo, eles estudam, eles, junto com a espiritualidade, eles veem tudo que tem que ser escrito e depois, acordados, eles escrevem o capítulo. Ivone A. Pereira também era dessa mesma forma. Perfeito, exatamente. E certamente tem outros, né, que certamente que faziam, eu acho que até o Chico fazia isso, bem, o Chico era mais psicógrafo, né? Enfim, eu acho que isso eu acredito que a Irene deve saber ter conhecimento de mais outros médios, né? Mas eu me lembrei bem da Ivone porque era uma característica da mediunidade dela. Bem lembrado, bem lembrado. Quer acrescentar alguma coisa, Irene? Não. Muito bem, prosseguindo. André Luiz ficara muito impressionado com a experiência testemunhada e declara começar a ampliar suas noções sobre o intercâmbio entre as duas esferas. Quer dizer, foi muito rica para ele o que ele testemunhou nesse processo. Referiu-se ao esforço daqueles que indagam o mundo dos sonhos e imaginou quanta riqueza psíquica seria conquistada por pesquisadores se estes conseguissem deslocar seus estudos do foco eminentemente fisiológico para o campo das verdades espirituais. E aqui parece-me que fica muito claro que ele está se referindo aos homens da ciência, aos psicólogos, aos psiquiatras, que estudam, né, os fenômenos, certamente numa sessão de terapia com o psicólogo, os pacientes revelam muitas coisas que sonham, etc., e eles ficam relacionando essas coisas fisiologicamente, não querem se aprofundar, e aí André Luiz diz quanto eles aprenderiam se pudessem se dedicar, ou dedicar alguma atenção. A esse respeito, nós temos o exemplo de Brian Weiss, algum de vocês já conhece os livros dele, né? Muitos amigos, muitos mestres, né? É um livro em que ele é um psiquiatra, que não tem nada a ver com espiritismo, e ele trata uma paciente que ele não conseguia resolver, não tinha resolução, e ele resolveu adotar a regressão, né? E no processo, quando chega um momento em que ela regride um passo além do feto, ela começa a revelar coisas que ele fica completamente abismado. E aí ele aprofunda e percebe que existe algo mais do que simplesmente a memória física, o cérebro como repositório daquilo que nós somos verdadeiramente, né? Estou só ilustrando isso para mencionar, ok? Lembrou-se, André, da psicanálise na tese freudiana, que quer dizer o seguinte, a tese freudiana nem eu sabia, aí eu fui procurar, né? Então, o que é? É a teoria psicanalítica que foi desenvolvida pelo neurologista austríaco Sigmund Freud e está intimamente relacionada à sua prática psicoterapêutica. É uma teoria que procura descrever a etiologia dos transtornos mentais, o desenvolvimento do homem e de sua personalidade, além de explicar a motivação humana. Com base nesse corpo teórico, Freud desenvolveu um tipo de psicoterapia. Ao conjunto formado pela teoria, a prática psicoterapêutica nela baseada e os métodos utilizados, dá-se o nome de psicanálise, e essa fonte esse texto está na Wikipédia. E aí, Aniceto interveio, né, quando André estava pensando nisso, né, quando se lembrando da psicanálise da tese freudiana, aí ele diz, Freud foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo, especialmente na esfera da indagação psíquica, né? Ok?
Podemos prosseguir? Alguém quer falar? Quer falar, Rita? Não. Como Aniceto não se aprofundou no exame da teoria famosa, André Luiz timidamente indagou se haveriam centros de reunião para espíritos desequilibrados no mal, a exemplo do que acontece para os amigos interessados no bem. Aí Aniceto confirma confirma a existência, né, desses centros de reunião e acrescenta que através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, ele está falando exatamente nesse processo do momento do sono, quando do sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas, e são poucos os irmãos que sabem dormir para o bem. Aí ele acrescenta, livre-nos o Senhor de cair novamente. Aí eu fiz uma referência aqui, minha, isso o grifo é meu. O que nós chamamos, porque para mim ficou meio complicado o texto quando ele diz, quando do sono dos encarnados são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações, etc. E eu fiquei perguntando para mim mesmo, quem que fica com isso? São os encarnados? São os que estão do lado do plano espiritual, que vão, digamos assim, envolver o encarnado nessas coisas todas? Mas aí, aprofundando a reflexão, eu tive o seguinte entendimento, pode não ser o melhor e nem o mais correto. Estes, ou seja, os encarnados, transportam consigo sua essência até então desenvolvida. O que eu quero dizer com isso? Que se eu sou um espírito, digamos assim, que suscetível de obsessão, que eu vivo abrindo portas para que a obsessão se instale, né? Que eu estou acostumado, que eu tenho problemas de vício, então estou ligado a espíritos que fazem o vampirismo destruidor. Se eu sou uma pessoa que vivo em meio a tentações e não tenho nenhum pingo de controle, enfim, sou um espírito ainda muito despreparado para, digamos assim, as coisas do bem. Eu vou levar comigo no sonho tudo isso. E certamente, aí ele chama atenção, são poucos os que sabem dormir para o bem. Se você está com esse perfil, certamente você vai encontrar do outro lado o quê? A sua turma, como diz, né, na gíria, os jovens hoje, né? Vai estar todo mundo lá, você leva consigo isso. Também coloco para vocês aí essa questão para ver se vocês têm uma outra ideia. Por favor. Posso fazer uma observação? Pode, deve, por favor. Eu acho muito interessante essa questão do análise do sono, porque quando a gente se refere à casa espírita, lá no atendimento fraterno, as nossas atendentes que estão aí na turma, né, as voluntários, uma das perguntas que nós fazemos aos assistidos é se costuma sonhar, né? E aí nessa pergunta a gente acaba tentando, se a pessoa responde que sim, né, nós tentamos descobrir a espécie do sonho, né, o tipo do sonho, o que se apresenta nesse sonho. Isso é muito interessante para que a gente consiga dar andamento da melhor forma para qual câmara que ela vai ser direcionada. Porque como eu vejo que o Aniceto coloca aqui, e como você colocou muito bem, Douglas, toda a nossa essência, tudo aquilo que está dentro de nós, muitas vezes até escondido por máscaras, ele começa a se manifestar no sonho, ela se manifesta no sonho, principalmente por essas ligações mentais, essas projeções que a gente vê que aquela vozinha estava fazendo para a neta dela, e ela só ia guardar algumas imagens e impressões, né? Por quê? Porque aquilo também estava dentro dela, né? Dentro da neta. Da mesma forma os nossos assistidos, quando eles acordam, despertam e têm sonhos e relatam esses sonhos, eu acredito que é a manifestação que está lá dentro dele e as sintonias que ele está tendo, né? Então, sonhos bons ou sonhos ruins podem revelar muita coisa
que pode servir para uma análise, para um atendimento, para um auxílio espiritual. Não sei se me fiz entender. Muito boa, muito boa. Diga, Rita. Essa parte aí me lembrou do livro lá, acho que é da Dona Modesta, Um Terço da Vida, que ela eles falam justamente sobre toda essa questão do desdobramento durante o sono físico. E, assim, eu discordo um pouco dessa visão de vocês. Eu acho que nós temos uma série Opa, desculpa, voltou. Questão que nós trazemos do Espírito Eterno, de todas as nossas vivências, e elas estão integradas no nosso ser. E existem algumas coisas que a gente não domina ainda. Então, eu acredito que durante o sono físico, mesmo eu não levando uma vida hoje, aqui nessa encarnação, uma vida de vícios, ou qualquer tipo de desregramento, eu não preciso levar essa vida aqui hoje, mas isso eu posso ter um histórico disso em alguma das minhas encarnações muito forte, e aí durante o sono físico eu acabo indo procurar esses prazeres que hoje eu não procuro aqui nessa minha encarnação. Então eu acho que eu vou dar o meu exemplo, por exemplo. Há muitos anos atrás, a maioria dos meus sonhos, eles eram muito perturbadores. Depois, conhecendo a doutrina, me educando, eu passei também algum tempo pedindo para o meu mentor não deixar eu ir para esses lugares que não me traziam nada de bom. E eu passo muito tempo indo trabalhar, mas de vez em quando eu vou para esses lugares que eu não sei direito como é que eu vou parar lá, mas eu vou. E hoje eu tenho essa consciência, quando eu acordo assim, eu fico uns 2 dias como se eu tivesse de ressaca. Ressaca mesmo, assim. E que é uma ressaca moral com ressaca energética. Então, e são lugares que hoje não fazem parte da minha existência. Eu não tenho esse tipo de vivência na minha vida, nem essa necessidade. Mas provavelmente isso é um ponto muito forte no meu espírito eterno. Então, acho que a questão do sono é bem mais complexa do que a gente imagina. Me permita, Rita, eu acho que a sua abordagem não tem nada de discordante, ela complementa aí muito bem, por sinal. Você complementou, porque, na verdade, isso também acontece comigo. Acontece comigo a ponto de eu me questionar. Falei, por que eu estou vivenciando coisas no sonho que eu não conseguiria fazer, nem que eu quisesse, porque é tão chocante em relação à minha forma de ser hoje, né? Mas é o que Aniceto diz, são mantidas as obsessões inferiores, perseguições, porque você pode ter se livrado, ao longo da sua existência espiritual, de problemas, de inimizades, de antagonistas e tal. Mas eles talvez não tenham, digamos assim, atingido esse mesmo lugar e continuam. Então elas vão se manter. Diga. Uma vez, uma mensagem do Salúcio na nossa casa, isso tem muitos anos, mas foi algo assim que me marcou. Ele falou o seguinte, que se você quiser observar enquanto anda a tua evolução moral, né, as tuas necessidades de transformação, para a gente observar e vivencia durante o sono. Observar mais os nossos sonhos, observar mais aquilo que a gente vive durante o sono do corpo físico. Isso me chamou muita atenção, porque é como você e a Rita estão falando, às vezes a gente sonha coisas que a gente não faria, que não faz parte da nossa vida comum, mas a gente vivencia no sono. A minha dúvida é saber se eu estou mais para o sonho ou se eu estou mais para a real de hoje. Só quando desencarnar. Só quando desencarnar. Um monte de amigos lá fazendo uma roda para me receber, né? Só tem inimigo aqui. Bom, gente, é isso aí.
Muito bem, Então, Rita. A Cássia, diga. Uma coisinha. Pois não, por favor. Então, ouvindo a Rita falar e a Cássia, me fez lembrar do livro Intervenção, quando a equipe de médiums da Casa Espírita vai fazer o atendimento ao espírito da Norinha. Então, assim, eu acho que também a gente precisa considerar as experiências de trabalho que a gente pode ter durante o sono, porque naquela ocasião, eu me lembro muito bem que todos os médiums ali envolvidos naquele trabalho, que era um trabalho de amor, um trabalho do Cristo, mas todos eles relataram que impressões muito negativas quando eles estavam no corpo físico. Por quê? Porque cada um deles tinha algum tipo de ligação emocional com todos aqueles níveis da Norinha. Eles se identificavam, cada um se identificava com uma personalidade dela e com o sofrimento que ela teve, né, ao longo das encarnações dela. E eles se sentiram muito mal no dia seguinte a essa tarefa. As impressões deles no corpo físico foram como se eles estivessem em lugares fazendo coisas que não eram dignas, né? Então, eu acho que essa coisa de você trazer as impressões para o corpo físico, ela pode se dar dos dois lados, tanto para quando você recebe ensinamentos bons, como também para quando qualquer outro tipo de impressão que você vai ter durante o seu desdobramento. Então, às vezes a gente está numa tarefa que é uma tarefa de socorro, ou uma tarefa que tem muitas aflições ali envolvidas, e a gente pode acabar trazendo para a gente essas aflições, porque em algum momento a gente se identificou com isso. Eu não sei se eu estou errada. Eu acho que você está perfeitamente certo. Você só aprofundou, na verdade, a compreensão do que se pode extrair do exemplo que a Aniceto estava esclarecendo. Eu acho que tem toda essa amplitude. Tudo aquilo que a Rita falou, que a Cássia complementou com o exemplo do Salustio. Douglas, mais uma coisinha. Eu acho também que isso é uma coisa que a gente deve considerar para quando a gente termina a tarefa na casa espírita, né? A gente muitas vezes ouve que a gente precisa sair da casa espírita melhor do que nós chegamos após uma tarefa de desobsessão. E eu, particularmente, como médium, discordo, porque muitas vezes, após uma tarefa de desobsessão muito difícil, eu já saí desgastada fisicamente, mentalmente, porque não é fácil você estar em contato vibratoriamente falando com determinados tipos de espíritos. E por mais que você receba a ajuda da espiritualidade maior logo após a tarefa, essas impressões elas ficam um pouco na gente, e a gente vai se refazendo depois, durante o sono, mas às vezes demora um dia, 2 dias. Então eu acho que é importante também a gente, já que a gente está trazendo o estudo para o nosso trabalho, eu acho que é importante a gente considerar, né? E aí, eu não sei como, mas a gente se educando mediunicamente para saber o que é nosso e o que é que a gente captou ali, ou que ficou de uma determinada tarefa. Então, mas esse sair bem da tarefa, não é que assim, às vezes a gente sai mesmo desgastado, a gente sai desgastado fisicamente, às vezes também até emocionalmente, porque dependendo da tarefa, as nossas emoções também ficam, né, bem abaladas. Mas esse sair bem é sentir que
A situação que foi resolvida ficou lá. A gente não está levando aquilo conosco. É nesse sentido. Eu diria, para a gente encerrar esse aspecto, que vocês estão, evidentemente, relatando coisas absolutamente normais que acontecem. Só que eu acho o seguinte, que esse estado vibratório que se reflete no medianeiro que participa de um trabalho de assistência é o processo educativo do próprio médium. Porque eu não sei dizer em que livro que eu li isso, em que mensagem, quem é o autor da mensagem, mas já foi dito que é o seguinte, o espírito que tem uma elevação, digamos assim, adequada para fazer determinadas tarefas, ele não se liga às vibrações negativas, por piores que elas sejam. Mas não é o nosso caso, nós estamos em processo de treinamento, de educação mediúnica e de evolução espiritual também. Né? Senão não estaríamos num planeta de expiação e provas. Douglas, diga. A Irene, o Ivens e a Luzia estão na fila para falar. Acho que a gente podia deixar o tempo para eles também falarem um pouquinho. Tá, tudo bem. Né? Eu estava querendo prosseguir, mas com certeza podem falar. Quem vai falar primeiro? Irene? Por favor. Faz tempo que estou querendo. Antes de mudar de capítulo, Douglas, sobre o que você falou sobre o que nós lembramos do sonho. Só gostaria sobre isso, eu acho que tem a ver com a nossa consciência. Você falou da mente, né? Do espírito, que quando o espírito passa por uma situação do sonho, depois mas a mente e o espírito, eles estão em ciência, que tem várias etapas, né? Falando assim, bem por alto, a consciência, o inconsciente e o subconsciente. Nós sabemos que a maior parte dos nossos atos do dia a dia estão no nosso subconsciente. Nós não temos como. A mensagem está toda entrecortada. Vocês estão ouvindo a Irene? Nós fazemos automaticamente. Não, tá picotando. Eu não consegui entender a mensagem. Eu também não consegui. Dona Irene, a gente não te entendeu, picotou. Há um problema de comunicação da internet, provavelmente. Tudo bem. Deve ser a minha internet. Tudo bem. Uma outra ocasião a gente fala sobre isso, então. Só uma observação sobre o que a gente... Eu peguei mais ou menos, Irene, que você mencionou que a lembrança dos sonhos tem a ver com os nossos níveis conscienciais, o inconsciente, o consciente e o superconsciente, mas não consegui entender o que você relacionou com essa questão. Talvez seja interessante você nos transmitir depois, talvez, ou por escrito, no WhatsApp, para a gente poder, não sei, se a conexão restabelecer, a gente volta a falar, ok? Ok. Agora eu só queria lembrar, se puderem entender, que o livro Um Terço da Vida é da Irmã-se, da Maria Modesta. Acho que é uma pequena confusão. A Maria Modesta ela participa, mas não é dela, é verdade. Quem mais estava na fila, Juliano? Seria eu e a dona Luzia. A senhora quer repetir, dona Irene, o que a senhora falou? Então, eu concordo com vocês todos a respeito do sono, porque ele é uma lembrança dos desdobramentos, dos lugares que a gente vai, dos contatos que a gente tem, ou só uma sensação do que aconteceu, né, que às vezes vem de forma fantasiosa. Mas ele também tem um fator que não é desdobramento, que é o que a Rita falou, que eu achei bem interessante também, que, digamos, é um borbulhar do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, né? São sensações que afloram, sensações importantes que a gente viveu, que estava ali guardado, que às vezes a gente faz analogia com a sujeira debaixo do tapete, coisas pendentes. Então, às vezes ele vem para nos forçar a resolver coisas que estão lá de 1000 anos, 500, 30 anos atrás, às vezes dessa vida mesmo, né? Tem outro fator também que às vezes a gente acaba sonhando, que são fantasias do nosso consciente.
a gente não desdobrou, não é lembrança do passado, mas a gente cria fantasias de coisas que a gente passou durante o dia. Então a gente cria assim, uma história, às vezes lúdica, das coisas que a gente viveu, mas que ainda não está no inconsciente nem no subconsciente, né? São coisas que a gente ficou muito alegre, muito triste no dia, então aquilo acaba desenvolvendo. Eu vejo esses 3 fatores desencadeadores de sono, né? São coisas independentes, mas que acontecem os 3 às vezes na mesma noite, né, com as pessoas. Essa dificuldade da gente... Ivens, por favor, resume porque o nosso tempo está comendo. Ah, tá. E só uma coisa, rapidinho, vou resumir o máximo possível. Quando a gente não lembra dos sonhos, porque eles não passaram pelo nosso cérebro, pela nossa área cortical, que é a área da consciência, porque a dificuldade que, na verdade, a facilidade que os nossos neurônios têm ao conduzir a informação é de acordo com a repetição. O neurônio é como se fosse um circuito que, quando passa a ideia, passa a memória e passa a leitura que a gente fez, ele vai criando uma memória fixadora. Quanto mais eu leio, quanto mais eu penso sobre um assunto, ele vai criando uma memória fixadora. É como se eu fosse fazendo uma trilha na mata, ela vai ficando cada vez mais marcada. É por isso que a gente cria facilidades grandes de fazer coisas repetitivas, como dirigir, por exemplo. Acaba entrando no automatismo. Como aquilo não passou pelo neurônio, não criou essa trilha de fixação da ideia, né? Então, por isso que às vezes o médium ele tem uma facilidade grande de passar a informação que ele está recebendo do plano espiritual para o plano físico, pela psicofonia, psicografia, por exemplo, ou seja, está trazendo para o corpo físico dele e expressando. Se ele já experimentou aquilo, se ele já viveu, a facilidade do espírito em transmitir aquela informação vai ser muito mais fácil. Ou seja, existe essa trilha já no neurônio, né? E essa questão da sensação ruim, né, do médium, do sono, tem muito fator psicológico e emocional também do que ele experimentou. E agora, se ele desdobrou e sentiu aquilo, aquela sensação, então aquilo vai estar impregnado também na psicosfera lá do perispírito dele, né? Ele vai carregar aquilo e trazer de volta até ele conseguir se livrar daquelas miasmas da psicosfera que ele trouxe, e ele alimentando também com a emoção dele abalada, né? Então agora deixar a dona Luzia falar. Ô, gente, eu não ia falar, não. É que caiu a conexão e eu voltei, só isso, tá bom? Podemos prosseguir, então? Obrigada. Ouvimos. Ouviram? Ouvimos, sim, Luzia. Tudo bem. Vocês ouviram o que eu falei? Eu ouvi perfeitamente. Ouvimos, Luzia. Tá bom, então. Obrigada. Bom, eu tenho 15 minutos para falar sobre o capítulo 39. Eu acho que não vai dar, tá? Mas tudo bem, vamos em frente. No capítulo 39, que tem por título Trabalho Incessante, nesse capítulo a caridade tem que se associar ao dever, não ofertando facilidade às entidades sociosas, irônicas, ou aquelas de intenções inferiores. Mostra o exemplo de desencarnados que prejudicaram uma reunião mediúnica pelas facilidades que lhes foram dadas de ingresso na mesma sem a indispensável preparação. Nessa sinopse tem um alerta que diz o seguinte: esse alerta é oportuno, é um alerta sobre o alerta, vez que não poucos centros espíritas permitem que pessoas sem a indispensável preparação sejam desde logo admitidas às reuniões mediúnicas. Não é o nosso caso, né? Nós temos critério e tudo bem. Então vamos lá. Estando Aniceto envolvido com tarefa de cunho pessoal, pusemos-nos a ouvir outros amigos enquanto raiava o dia esplendorosamente. Ou seja, ele se desligou de Aniceto porque Aniceto foi cuidar de coisas pessoais, que no capítulo a gente lê, né? Mas e André começou a verificar, observar o ambiente e constatou que uma senhora suplicava para que Isabel fosse blindada por Deus com forças para resistir às ações do caminho, ao tempo em que dizia
que por ter descansado na oficina do nosso lar e pela graça da providência divina, encontrara a sua filha encarnada e pôde desviá-la do rumo do suicídio. Então, essa foi o mote para a abordagem de André sobre essa senhora. E André indaga dela como teria encontrado sua filha, ao que esta respondeu: em sonho. Então, ela foi, evidentemente, dirigida, encaminhada para a oficina do nosso lar e lá em sonho, né? E ela explica, então, que sua filha ficara viúva há 3 meses e que há 3 anos, e que há 8 anos ela mesma deixara a neta só, porque ela também desencarnou. Que sua filha caíra em sofrimento por influência de entidades maléficas que tramavam a sua ruína. E aqui eu disse o seguinte: é desnecessário esclarecer subsidiariamente esse fenômeno, porém entendemos que se trata de processo obsessivo pela fascinação, conforme questão 239 do Livro dos Médiuns. Tá? No Livro dos Médiuns tem lá obsessão comum, fascinação e possessão, né? Então, a fascinação é que caracteriza isso. Se vocês quiserem saber o que é fascinação, vocês leiam o Livro dos Médiuns, por favor, tá? Então, que por ter elevação insuficiente, ela se fazendo uma autoanálise, ela tivera muita dificuldade de se aproximar da sua filha e não lograr encontrar-se com ela durante seu sono. Toda vez que ela tentava, ela não conseguia encontrar a filha. Seja por não ter elevação para operar sozinha e pela impossibilidade de seu grupo de trabalho dar-lhe apoio durante uma noite inteira. Ela precisaria que o grupo tivesse todo apoiando ela para que ela pudesse achar a filha no plano espiritual. Foi quando uma amiga a trouxe para o posto do nosso lar e, com o apoio de operários do bem, conseguiu amparar sua filha, que poderá sair do clima trevoso em que se encontrava. Acho que a minha senhora me chamou. Vocês me permitem dar só uma atenção a ela, um minutinho? Arlete, você quer falar comigo? Quer falar comigo? Ah, então. Ela está falando com o celular, certamente. Muito bem. Mantendo a conversa com a citada senhora, André pergunta-lhe se ela sabe dizer da existência de muitos postos de nosso lar iguais ao posto em que estavam, ao que ela diz estar informada de que há regular número deles espalhados pelo Rio de Janeiro, que é a cidade onde está a oficina do nosso lar, e outras tantas cidades, assim como outros ligados a outras colônias espirituais, todos com possibilidades avançadas de abastecimento aos que lutam pelo bem. Achei estranho o André perguntar para ela, né? Se ele tivesse perguntado para Aniceto, ele teria sido melhor informado. Mas, de qualquer maneira, fica aí a enriquecida orientação para que a gente saiba que existem uma infinidade de polos do bem em auxílio às pessoas que estão encarnadas, etc. A seguir, tanto ele como Vicente topam com 2 camaradas de nomes Vieira e Hildegardo, que aparentam estarem saindo do posto e, nesse momento, eles entabulam conversa com ambos, os quais informam que se encarregam da evangelização de espíritos ignorantes e sofredores. Esclarecem que fazem parte do grupo de tarefeiros que estagiam no posto por 2 anos e, no momento, são auxiliares dos trabalhos que se desenvolvem a alguns quarteirões do centro urbano, onde a oficina do nosso lar está instalada. Nesse momento, ambos são abordados por um dos orientadores dos trabalhos aos quais eles estão ligados, que lhes recomenda não se deixarem levar pela simpatia e dar atenção a entidades vagabundas ou de má fé, tendo em vista que não é permitida a perda de tempo com espíritos escarninhos e ociosos, ou com aqueles que alimentam intenções de natureza inferior, pois Jesus oportunamente não lhes faltará. Não vou fazer surpresa, porque vocês todos leram o capítulo, vocês sabem do que ele está falando, né? Aí, o que acontece? Esse orientador,
que chama a atenção dos dois, ele esclarece que não se trata de falta de caridade, quer dizer, deixar de atender pessoas que são tidas como vagabundas ou de má fé, não é falta de caridade, mas de compreensão do dever. Veja bem, importante isso. Pois o programa de trabalho de evangelização e socorro é muito sério e não se pode abusar da concessão dos maiores da espiritualidade superior. O compromisso com o grupo não pode ser dificultado por ações comprometedoras. Se por amor a alguma entidade ociosa ou irônica lhes ocorra ampará-la, ajudem-na de maneira individual e quando disponham de possibilidades para tanto. Lembrem-se de que há núcleos de tarefas dedicados aos surdos e cegos voluntários. Quer dizer, ele quis dizer o seguinte: nós estamos em tarefa específica de assistência aos espíritos inferiores, mas que estão certamente dispostos a se orientarem pelo Evangelho. E não podemos desviarmos desse objetivo, atrapalhando os trabalhos, como eles vão explicar daqui a pouco. E ele diz o seguinte: lembre-se de que há núcleos dedicados aos surdos e cegos voluntários, ou seja, são aqueles que não são cegos do olho, são cegos porque não querem enxergar a verdade, né? Não são surdos porque não querem ouvi-la, evidentemente. Vieira e Edegado fizeram-se pálidos e explicaram a André e Vicente por que daquela admoestação. Eles dizem: fomos admoestados com justiça. Temos alguns parentes desencarnados em condições dolorosas e na reunião passada os trouxemos, apesar de sabedores que ambos não se encontravam preparados para reflexões sérias, já que desrespeitam as leis divinas, movimentando-se em ambientes inferiores, né? São impulsionados eles, os dois, Vieira e Edegado, pela simpatia pessoal, esquecemos-nos de preparar-nos convenientemente. Em meio aos estudos, tentaram se apossar das faculdades mediúnicas. Isso são os parentes desencarnados que estão em condições dolorosas. Procuraram se apossar das faculdades mediúnicas da irmã Isabel para transmitirem mensagem de teor não edificante. Em razão da vigilância do ambiente, foram surpreendidos e revoltaram-se, criando grande distúrbio. Prejudicaram a reunião e, naturalmente, fomos responsabilizados. Então, está aqui um exemplo daquilo que muitas vezes é chamada a atenção na nossa casa, de que nós temos que nos dedicar a assistir aqueles que querem ser assistidos. E muitos dos nossos irmãos, de maneira elogiosa, às vezes diz o seguinte: nós precisamos atender por amor, independentemente de eles quererem ou não. André Luiz acaba de nos provar que nós estamos errados, se agimos assim, né? É preciso termos, digamos assim, foco nas questões importantes, muito importantes, porque senão acabamos perdendo tempo com alguns irmãos que não estão preparados para ser assistidos. Então eu aqui faço até a minha meia-culpa, porque eu também exposei até esse momento da ideia de que o nosso objetivo é fazer por amor. Quem atravessar na nossa frente teria que ser objeto da nossa atenção. Mas isso a gente pode fazer quando a gente tiver disponibilidade e não estarmos envolvidos com as tarefas da casa, sob pena de que podemos comprometer os resultados dos trabalhos. Ok? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer retrucar? Quer discordar? Por favor, fiquem à vontade. Eu só gostaria de... Posso falar? Pode sim, Irene, pode falar. Eu acho que é muito oportuna essa lembrança do André Luiz, e acho que isso tem muito a ver com autoconhecimento. Só lembrando que nos grupos de autoconhecimento, essa obediência ao objetivo é muito importante também. Não vou entrar em detalhes, porque o tempo não permite, mas só essa parte. Obrigada. Bem apropriada, Irene. Ótimo. Mais alguém? Ô, Douglas, eu
queria lembrar também que cada trabalho assistencial, cada trabalho de caridade, ele tem uma extensão e uma expansão que ele consegue acomodar. Ele tem um tamanho para cada situação. Então, ali era um trabalho que tinha uma certa especificidade, ou seja, a gente comporta até isso daqui. E como ele falou aí, que todas as pessoas serão atendidas dentro da sua possibilidade, do seu local adequado, ou seja, Deus atende a todos, tudo sobre o controle divino. Por exemplo, uma pessoa que está num surto esquizofrênico, ele tem um local adequado para ele ser atendido, ele não se enquadra em qualquer casa de caridade ou em qualquer hospital. Então, assim, a gente tem que trazer a nossa realidade do que a gente dá conta, do que a gente está apto para lidar. Ninguém está apto para lidar com tudo aqui, né? Então, esse bom senso dessa adequação é interessante. E não vai ficar ninguém sem um cuidado, sempre tem um local para cada um. Por mais profundo que seja, às vezes, aquelas cavernas, né, com os dragões, do núcleo da Terra, está sob a governança divina e vai ter o momento e a forma adequada de lidar com eles sobre a sabedoria divina, que, ou seja, está muito longe ainda do nosso entendimento e da nossa capacidade e habilidade para lidar com isso, né? Então, é sempre a gente saber do que a gente vai dar conta, de onde cabe aquele atendimento, aquele auxílio, né? Eu entendo a sua abordagem, Ivens, mas eu diria o seguinte, que isso, tudo que você falou não invalida a orientação que Aniceto, que esse orientador do plano espiritual, do grupo de assistência aos evangelizadores, né, nos traz. Claro que se nós tivermos uma tarefa dedicada aos esquizofrênicos, não vamos botar dentro dessa Câmara ninguém que não seja específico desse problema, porque qualquer outro trabalho, quando se está dedicado a uma especificidade, certamente vai atrapalhar. Ele não invalida que você faça de todos os tratamentos de qualquer um, até para aqueles que não querem ser tratados, mas tem que ser de uma forma específica para que não haja mistura e não haja perturbação nos objetivos, né? Eu entendo assim, tá? Meu querido Juliano, eu tenho 1 minuto. Continuo ou... Acho que está no último parágrafo, acho que dá para então terminar. Vamos lá, tá, vamos ver. Vicente manifestou surpresa com tanta lição nova, e isso fez Vieira explicar que no plano espiritual não se deve abusar tanto do amor. Há essa questão que é complicada, tá? Como no círculo carnal. Disse que ninguém está impedido de ajudar, querer bem e interceder, mas só se deve fazer com recursos próprios, pois a palavra dever tem ali uma significação positiva para quem deseja caminhar sinceramente para Deus. Eu fui buscar no Evangelho segundo o Espiritismo algumas explicações sobre isso aí. A expressão não se deve abusar tanto do amor nos parece estranha, mas acredito que queira dizer, isso é uma opinião minha, enquanto encarnados estamos em processo de purificação moral, e quanto mais amarmos, melhor proveito teremos. Já no plano espiritual, nossas atividades devem ser exclusivamente construtivas, se assim desejarmos, e teremos que estar atentos ao dever. Ou então, uma outra hipótese, encarnados, nossa tarefa tem caráter individual, mas no plano espiritual, se assumirmos compromissos, tem caráter coletivo. E sobre o dever, Erasto nos traz no Evangelho o seguinte: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Então, na verdade, isso aqui é a nossa realidade, o que o Lázaro fala, né? Porque nós temos uma obrigação moral, primeiro para conosco, depois para com os outros. A gente costuma dizer, você só dá aquilo que você tem, que você possui.
Se você não está habilitado a fazer o bem, não se meta, porque você vai fazer atrapalhada. O que vai valer certamente, sob o ponto de vista da validação do exercício, é o seu interesse. Se você quer ajudar, embora não saiba como, ou embora não esteja preparado, está valendo a sua intenção. Mas é preciso que, quando no plano espiritual, que ele faz essa diferença. No plano espiritual não podemos abusar do amor. Poxa, abusar do amor eu acho uma coisa estranha, mas, enfim, está aí a explicação. Vamos encerrar, se a gente quiser. Não sei se a lição termina. Terminou, pior que nem eu sabia. Viu? Então, meus queridos, fica a reflexão para depois, tá bom? Nós temos horário para cumprir, agora nesse momento só me resta agradecer a paciência e a tolerância com que vocês me prestigiaram. Obrigado, queridos. Vamos fazer a nossa prece, então, de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a toda essa espiritualidade bendita que nos acompanhou nessa noite, aos amigos da espiritualidade que, junto conosco, assistiram esse estudo, participaram através da intuição. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga que esteve amparando o facilitador da noite, que nos trouxe essas belas análises, interpretações, nos levou a discussões que nos engrandecem a cada dia. Que possamos ser abençoados por nosso Pai Celestial no transcorrer de toda essa semana. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Graças. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos sair da sala, né, para entrar na Boa outra, né? noite.